Gente, mais uma vez, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Joana Paula, eu sou CEO e fundadora da Revigoradamente. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho de por que surgiu essa ideia e essa missão mesmo de vir aqui compartilhar esse tema com vocês. Em 2019, eu fui diagnosticada com burnout, ansiedade e princípio de depressão, e precisei me afastar após 20 anos trabalhando em multinacionais do segmento automotivo. E, infelizmente, o que aconteceu comigo pode acontecer com todos. Tom, somente em 2024 foram mais de 472 mil afastamentos por ansiedade e depressão, 4 mil por burnout, o que gerou aí 3 bilhões de impacto para o INSS. E agora, com a entrada da NR1, a partir de maio do ano que vem, as empresas elas poderão ser multadas caso elas não façam um gerenciamento dos riscos psicossociais, ou seja, as empresas agora, elas precisam ficar atentas aí à saúde mental dos colaboradores. Então, por isso a gente traz esse tema super importante aqui para vocês. Pode passar, Tom. E compartilhando aí um pouco da Revigoradamente, a Revigoradamente, ela é uma empresa dedicada a transformar vidas através do bem-estar integral, e foi fundada em 2021, né? Então, a empresa, ela se concentra em 7 dimensões essenciais: mental, física, social, intelectual, financeira, espiritual e profissional, mas com ênfase especial nessa saúde profissional, que é uma área crítica, onde as questões aí como burnout têm se tornado preocupações significativas. Nós já passamos aí por muitos programas, atualmente a gente está incubado em Portugal e participando também da incubação aqui do parque, muito com essa missão de contribuir para que as pessoas não passem pelo que eu passei. Pode passar, Tom. E, reforçando o nosso compromisso com esse tema de saúde mental, nós fazemos parte do Pacto Global das Nações Unidas e somos empresas comprometidas com o movimento Mente em Foco, que visa impactar 10 milhões de trabalhadores até 2030, com programas de saúde mental dentro das empresas. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa imersão, Gestão dos Riscos Psicossociais, Desafios e Oportunidades da nova NR1. Pode passar, Tom. E quem são as especialistas que estarão conosco nessa jornada desses 4 dias? Thaisa Leal é fundadora da Mindscore, advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho, Gestão Jurídica de Empresa pela Unesp, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nas áreas de Direito e Saúde e Gestão em Saúde, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, nas áreas de Saúde Mental do Trabalhador e Riscos Psicossociais, atuação profissional em Direito e Saúde, Direito do Trabalho e Direito Empresarial, iniciadora do projeto de lei 3.588 de 2020, que visa aí regulamentar a gestão de riscos psicossociais, pós-graduanda na Universidade de São Paulo na área de gestão de riscos psicossociais e medidas de prevenção em saúde mental ocupacional baseadas em evidências científicas. Então, hoje, vocês terão a oportunidade de beber na fonte da pessoa que iniciou tudo isso e que está fazendo aí a revolução no Brasil, como eu brinco. Fátima Corradini é nutricionista, mais de 20 anos em gestão de serviços de nutrição em hospitais, especialista em gestão de serviços de saúde pela FGV, consultora em negócios conscientes, treinadora de propósito de vida do Grupo Casulo. E aqui alguns avisos importantes. Nós teremos aí uma duração de mais ou menos 1h30, onde a gente vai ter alguns momentos para vocês esclarecerem dúvidas. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas no chat, que depois eu vou compartilhando, a Thaisa vai esclarecendo. Pedir para que vocês mantenham os microfones desligados, por gentileza, para que vocês consigam ouvir bem o que a Thaisa estiver compartilhando. Se possível, manter as câmeras abertas, para que a gente fique aqui mais focada aqui durante esse momento que a gente vai estar compartilhando aqui. Façam anotações, tenham ali um papel para vocês anotarem, vocês vão perceber que é um conteúdo riquíssimo e que vocês vão poder aí utilizar no dia a dia de vocês. E esse encontro ele está sendo gravado com o intuito da gente compartilhar depois a gravação com vocês e com quem não teve a disponibilidade de participar aqui com a gente. E eu sempre faço esse convite ao final das minhas apresentações e palestras para que juntos a gente possa revigorar mentes. Aqui estamos reunidos com profissionais que têm aí um cargo no RH, um cargo de gestão, que tem a possibilidade de contribuir com o colaborador, com o colega de trabalho ali, para que ele tenha mais qualidade de vida, saúde mental, para que as empresas possam ser empresas que tenham prosperidade e produtividade. Então, esse eu considero que não é o papel só da Revigoradamente, mas de todos nós que estamos aqui. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Thaisa, a palavra é sua. Obrigada, Tom.
Muito obrigada, Joana, pela apresentação. Obrigada a todos aqui presentes, todas e todos. É um prazer imenso estar compartilhando com vocês esse assunto que me é muito caro, que há 8 anos aí eu venho pesquisando. Espero, pelo menos, contribuir um pouquinho aí com vocês, tá? Nessa jornada aí de alguns dias que estaremos juntos. Eu gostaria, antes de começar, que vocês escrevessem aqui no chat, eu quero saber com quem eu estou conversando, tá bom? Que esse diálogo possa ser mais produtivo ainda, então eu quero saber qual a atuação de vocês, o nome e a atuação, ou o nome e a profissão, se quiserem abrir o microfone e falarem, ou a câmera, ou no chat, eu agradeço. E eu posso abrir a fila, que eu estou honrada de estar aqui hoje, e cheguei de viagem agora, achava que não poderia estar. Eu sou analista de sistema, implanto muitos sistemas, acompanho a legislação nas 5 esferas, 4, né, mais precisamente, e estou muito curiosa, né, a aprender com vocês. Que bom, seja bem-vinda, Fátima. Cássia, por favor. Travou? Me ouvindo? A gente não está te ouvindo, tá? Sou eu ou vocês não estão ouvindo? Não, está travando o áudio dela. Tá. Ótimo, área da saúde. Nós não estamos te ouvindo, Cássia. Gestão de gente. Cássia, me desculpe, mas eu não estou te ouvindo. Olha que legal. É um time multiprofissional, não é? Enfermeira do trabalho, excelente. Grupo educacional. Logística. Gestores, ó, legal. Lideranças. Excelente. Tem alguém do time de saúde e segurança no trabalho? Enfermeira do trabalho, né? Que eu vi aqui. Informação. Ótimo. Muito bom, muito bom. A gente vai conversar sobre diversos assuntos e vocês vão perceber que é um tema multidisciplinar, interdisciplinar, multiprofissional, e com certeza aí vai trazer muitas oportunidades para a gente poder aprender juntos. Vou compartilhar minha tela, tá, para vocês. João Divino, Tec Segurança, excelente. Eu quero adiantar para vocês que a gente não consegue fazer nada sozinhos, tá? NR1 veio para, assim, quebrar alguns paradigmas que RH vai fazer o seu papel, SST vai fazer o seu papel, e em conjunto, com certeza, a gente vai conseguir aí ter melhores resultados. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades da nova NR1, né, no que se refere à gestão dos riscos psicossociais. Vamos trocar, assim, bastante informação, né, mas especialmente sobre indicadores de saúde mental no mundo e no Brasil, legislação em saúde mental ocupacional, NR1 e os riscos psicossociais. Vocês veem minha tela, né? Tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo ver de maneira clara? Sim. Ótimo. Eu sou a Thaisa, né? Eu sou advogada há mais de 15 anos, estive no mundo corporativo por mais de 12 anos, e sempre aí com pezinho na universidade, na academia científica. Eu fiz, a Joana me apresentou, mas eu fiz um mestrado na medicina em gestão de saúde. O doutorado foi focado em gestão de riscos psicossociais e saúde mental do trabalhador. E eu tenho aqui como objeto desse estudo e investigação no doutorado o PL, Projeto de Lei 3588 de 2020, que visa regulamentar os riscos psicossociais nas relações de trabalho. Aqui eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre as reflexões que nós podemos trazer sobre o sentido do trabalho, a importância do trabalho na vida das pessoas, na nossa vida, e o fim que ele destina, que nada mais é que é o crescimento pessoal e profissional do indivíduo.
Então, nós podemos aqui começar a nos questionar qual o real significado do trabalho na vida das pessoas. Qual é esse olhar completo do indivíduo trabalhador inserido num coletivo organizacional de trabalho? Então, veja, uma visão integral. E por que tantos adoecimentos? Esta foi a minha pergunta de pesquisa, ainda dentro do mundo corporativo, como advogada trabalhista, onde eu dizia, mas como os afastamentos por transtornos mentais estão sendo muito mais evidentes, muito mais recorrentes do que DORT, né, lesões por esforço repetitivo, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Algo tem acontecido dentro das organizações e como nós podemos olhar para esse processo de saúde, adoecimento dentro do ambiente de trabalho. Então, nós estamos aqui falando de algumas dimensões múltiplas, né? Enfrentar aspectos biológicos, sociais e psicológicos do indivíduo dentro do meio ambiente laboral. Então, que nós possamos aí refletir o que é o trabalho na vida do ser humano, no coletivo do trabalho, na sociedade. E a OIT e a OMS, mas especialmente esse é um conceito da OMS de 1986, que diz que a saúde mental é o bem-estar integral do indivíduo, a fim de desenvolver habilidades que gera capacidade de aprender e trabalhar adequadamente, e também é um direito fundamental, essencial para o desenvolvimento pessoal e socioeconômico, que gera, ao final, uma contribuição social. Por quê? Porque a participação ativa do indivíduo traz melhorias para uma sociedade mais justa, mais digna, mais saudável, mais segura. Este é, aqui, um relatório da OMS, da OIT, de 2022, cujos dados são de 2019. Então, é um recorte, na verdade, que eu fiz de um relatório, ele está em inglês, mas ele traz aqui alguns números muito alarmantes e números pré-pandêmicos, ou seja, antes da pandemia, já a OIT e o OMS já estimavam que nós passaríamos por uma epidemia de saúde mental, uma crise global de saúde mental. Então, traduzindo para o português, né, eu trago aqui alguns números. 970 milhões de pessoas em 2019 conviviam com transtornos mentais. 301 milhões conviviam com ansiedade. 280 milhões com depressão. E $1 trilhão é o custo global de impacto quando nós falamos em afastamentos por transtornos mentais. Esse aqui, especialmente, ansiedade e depressão. E 12 bilhões de dias de trabalho perdidos. Vejam que esse é um cenário pré-pandêmico. Então, imagine hoje, eu acredito que em breve, o OIT e o OMS publiquem aí alguns dados mais recentes. Mas eu trago para vocês verem que antes de uma pandemia já se previa essa epidemia de saúde mental. O cenário brasileiro, a Joana apresentou um pouquinho, mas para vocês verem aqui, vejam essa curva, ó, 2020, 2021, 2022, 2023, veja a curva crescente que nós temos enfrentado. Esse é um dado do Ministério da Previdência Social. Como primeira causa, ansiedade, segunda causa, depressão, terceira causa, depressão recorrente. E a quarta causa aqui não aparece, mas é o estresse grave relacionado ao trabalho. Impacto social também, 3 bilhões de custo estimado, 3 meses de duração no afastamento em média e 42 milhões de dias perdidos. E eu pergunto a vocês, eu quero ouvi-los agora. Quem paga essa conta? O que vocês acham? Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Alguém pode me responder quem paga essa conta? Eu acredito que todos. Vânia Nascimento, boa noite. Boa noite, Vânia. A gente vem perdendo muitos profissionais qualificados no mercado por falta de acompanhamento. E eu acho que é a responsabilidade de todos. Exatamente. No ambiente intraempreendedor e no ambiente externo também. Exatamente. A sociedade paga essa conta. Isso. Cássia, por favor.
Oi, gente. Consegue me ouvir agora? Sim, agora sim. Eu acho que quem paga essa conta somos todos nós, principalmente os adoecidos, certo? Eu trabalho no mercado da saúde há 27 anos e é um mercado muito complexo, não que os outros não sejam, mas a gente lidar com a morte, com a dor, com o sofrimento e ter que se manter forte. Então, já era um mercado complexo. Os profissionais da saúde, né, já eram adoecidos. E depois da pandemia, acho que piorou, porque a gente teve que se manter em pé para salvar vidas. Então, como eu coloquei no chat, eu trabalho há 27 anos, né? Então, a pandemia foi muito difícil para mim. Isso foi quando começou, assim, a desencadear meu processo de burnout. E é muito triste, né? Eu não desejo para ninguém. Estou no processo de cura. E aí fui apresentada revigoradamente. Estou, assim, muito empolgada em estar conhecendo um pouco mais a NR1, porque, assim, agora é a modinha, né? É o assunto da vez. Mas aí, a semana passada, eu estive com Joana e ela pôde realmente me dar uma noção geral do que é preciso fazer, né, para que a gente consiga implantar essa norma nos serviços de forma geral. Então, obrigada aí pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Cássia, pela sua contribuição. Alguém mais quer refletir junto aí com a gente? E custo social e humano, a gente consegue mensurar? Alguém pode falar sobre isso? Quem paga a conta do custo social e humano? A FIP. Você quer falar alguma coisa? Ninguém? Então, vamos lá. A gente depois volta a falar um pouco sobre essas questões de indicadores, que eu gosto bastante, porque a partir dos indicadores a gente começa a entender por que chegamos na NR1, não é? Então, vejam, né? Em se tratando de normas internacionais, as convenções da OIT são muito claras no sentido de trazer normas de âmbito global, né, que se referem à segurança e saúde dos trabalhadores no ambiente laboral, destinada aí à Convenção 155. A Convenção 161 prevê serviços de saúde no trabalho e prevenção, medidas preventivas, e a Convenção 190, já mais atual, publicada recentemente, que traz a eliminação da violência e assédio no mundo do trabalho. Na legislação brasileira, nós temos a Constituição Federal como norma mãe, como norma base, de 1988, que traz no seu artigo 1º e 170 a dignidade humana e a valorização do trabalho. O artigo 7º, os direitos sociais e as legislações trabalhistas, o direito a salário digno, o direito a limite de jornada, direito à FGTS, enfim, licença maternidade, todos aqueles direitos sociais trabalhistas que regem as relações de trabalho estão previstos no artigo 7º da Constituição. E o capítulo 5º da CLT traz especificamente as normas de saúde e segurança no trabalho, inclusive as NRs, né? Aqui que as NRs entram como forma de serem normatizadas pelo Ministério do Trabalho. Então, começando já o conceito de riscos psicossociais, é um conceito, vejam, de 1986, então, os riscos psicossociais não é um bicho de sete cabeças, não surgiu agora, em 2024, com a nova NR1, mas já existia aí no mundo do trabalho, de forma às vezes mais global, internacional, mas já existia, e traz como alguns parâmetros aí a organização do trabalho, né? Todos os riscos e fatores psicossociais relacionados à organização do trabalho, a estrutura, a gestão organizacional que impacta o bem-estar, o conteúdo do trabalho, que é um aspecto, né, das naturezas, das tarefas, a forma de trabalho, as responsabilidades atribuídas,
a execução do trabalho, aquilo que é realizado de fato no dia a dia, no que se refere às atividades laborais, às tarefas, e como ele impacta na saúde física e mental desse trabalhador. E as principais causas de adoecimento eu trago aqui porque foi objeto, inclusive, da minha pesquisa de doutorado, né? O TST trouxe em 2022 as principais causas de adoecimento físico e mental, mas também as principais causas das reclamações trabalhistas. Aquilo que o trabalhador levava para o judiciário, o que ele não conseguia ter, de forma alguma, reparação extrajudicial dentro do ambiente de trabalho. E o assédio e a discriminação, assim, foi algo que também me surpreendeu como primeira causa, tá? Então, qualquer exposição a assédio moral, sexual, perseguição de gestores, discriminação foi a primeira causa aí do adoecimento mental e também a primeira causa de reclamações trabalhistas. A sobrecarga de trabalho como segunda causa, jornadas exaustivas, metas abusivas, pressão psicológica e o estresse e trauma, ou seja, violência de qualquer maneira, violência física, psicológica, os eventos traumáticos, os acidentes e o estresse intenso foram a terceira causa aí de adoecimento físico e mental. Esse também é um recorte aí da Organização Mundial de Saúde, da Organização Internacional do Trabalho, que eu trago para vocês aqui, que nós estamos na primeira fase, né, to prevent, vamos prevenir o risco psicossocial para evitar o adoecimento, e não por meio de gerenciamento de risco psicossocial. Vejo que, mais uma vez, OIT e OMS ratificam, validam e recomendam a gestão do risco psicossocial como forma de mitigar o adoecimento, como forma de mitigar os agravos à saúde que podem levar aí tantos outros impactos, né, físicos, mentais e, enfim, organizacionais, né, no que se refere à sustentabilidade também das organizações. Então, traduzindo, né, esse relatório aqui, as estratégias de intervenção da OMS e da OIT é exatamente prevenir por meio de gestão de riscos psicossociais, proteger e promover a saúde mental através de programas e políticas de conscientização, trazer para o meio ambiente medidas estratégicas e, principalmente, participação da liderança, o envolvimento da alta gestão, dos CEOs, dos líderes e gestores, e também apoiar aqueles trabalhadores com transtornos mentais para, enfim, continuarem no trabalho, a se sentirem úteis, serem, inclusive, adequados à função, e trazer aí, certamente, uma humanização para esses trabalhadores já acometidos por transtornos mentais. E aqui nós estamos falando de ciência aplicada, né? Nada mais é do que a ciência aplicada à gestão dos riscos psicossociais. A gente fala aqui de 20 anos de pesquisas no mundo, no que se refere a gerenciamento de risco psicossocial no trabalho. Cientistas do mundo todo estudam, validam, aplicam, investigam, aprofundam esse tipo de abordagem como forma de mitigar o adoecimento físico e mental. União Europeia, né, muitos países, acho que todos, acredito, da União Europeia já fazem essa aplicação de gerenciamento de riscos. Austrália, Chile e também a OMT, novamente, a OIT e a OMS ratificam, né, essa atuação preventiva como forma de minimizar os impactos trazidos pelo adoecimento, especialmente no ambiente de trabalho. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma observação? Fiquem à vontade, tá? Para me interromper. Oi, Thaisa. Olá. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Cláudia, trabalho na FIP, estou bem feliz de estar aqui nessa discussão. E é interessante, né, porque o primeiro artigo de burnout é de 1974. Né, já era uma palavra que era usada, né, lá ai, meu Deus, esqueci o nome dele, que fez o artigo, que era um médico que foi trabalhar numa clínica de dependentes de álcool e outras drogas, e ele começou a observar, né, os enfermeiros adoecendo, etc., e já criou naquela época o conceito de burnout com as dimensões, né. Acho bacana, porque quando a gente também pega a história de povoados muito antigos, você já tinha, no Egito Antigo, povoados que tinham uma preocupação com a saúde do trabalhador,
alguns que eram mais evoluídos. Então, já tinha conceito de greve, adoeceu, eles tinham férias, acho que era um povoado que chamava Del Mare, não lembro, mas é uma história muito bonita, né? E aí, depois dessa Revolução Industrial, que a gente ficou muito doido, né, com tudo isso, eu fico pensando realmente como é que essa conta vai fechar, né? Porque às vezes as empresas, eu posso estar enganada, gente, mas eu vejo que muitas empresas elas desenvolvem programas meio que aquele conceito de ofurô, mas depois você devolve para o ambiente tóxico, né? E aí isso é muito complicado, não é bonitinho fazer programa de saúde, né? Não é assim, ai, que bonitinho, é necessário, a gente passa muito tempo da nossa vida nesses lugares, né? E o quanto realmente as empresas vão se comprometer com algo que era para ser muito óbvio, né, Thaís, assim, e pessoas, eu brinco que quando a gente tem que, brinco não, acho que quando a gente tem que falar do óbvio, me entristece, porque isso não era uma discussão para estar sendo nesse nível, né, então realmente é um sintoma aí de como tem um longo processo para a gente estar repensando, né. Com certeza. Obrigada, viu, gente? Com certeza. Muito obrigada pela sua contribuição. Cássia, por gentileza. Ai, gente, desculpa, que eu esqueci de baixar a mãozinha. Eliane. Oi, gente, agora eu já posso abrir a câmera, né? Agradeço demais, tá? Poder estar participando aqui com vocês dessa temática. Assim, a Thaisa está apresentando de uma forma muito brilhante, inclusive os dados que ela já traz nos reforçam uma reflexão que ela é muito mais ampla, né? Eu sou psicóloga de formação, trabalho, né, na área de recursos humanos há mais de 20 anos, e uma das coisas que a gente já vem também estudando, que, claro, obviamente no mundo do trabalho, esse impacto ele vai ser maior, e é onde a gente consegue também ter muito as estatísticas, né? Assim como a Cássia também, durante a pandemia estava na área da saúde, inclusive estávamos juntas, né? A gente sabe do impacto que tudo isso trouxe, mas assim, a coisa, ela é muito mais ampla. E aí, como foi a fala, né, da Joana no início, trazendo assim, do que nos provoca a NR1, e ela precisa e vai ter que se estender muito mais do que as paredes das organizações. Por quê? Porque existe uma questão social em cima desses dados também. A gente sabe, né, a Thaisa, não sei se vai abordar um pouquinho mais à frente, a questão toda, ela é multifatorial, e aí por isso que a gente realmente tem que sentar junto para entender como nós iremos fazer a tratativa. Por quê? Porque a forma como hoje a sociedade, ela está posta, né, e aí há muito tempo a gente já fala da sociedade do cansaço, né, então assim, hoje o volume que nós temos, né, de coisas dentro do mundo das possibilidades, muitas vezes só isso também já nos leva a um estado de exaustão, e aí as questões relacionadas à ansiedade e à depressão também estão vinculadas a outros fatores também, mas é óbvio, a gente tem que começar em algum lugar, né, e assim, entendo que onde a gente vai conseguir ter mais dados e vincular tudo isso é, de fato, no mundo do trabalho, né, e aí, como foi dito aqui, a gente precisa realmente sentar, entender como vamos lidar com essa realidade, porque também, como a Thaisa trouxe, imaginar hoje, e a gente sabe que ainda existem organizações que vão solicitar isso, não dá para você contratar alguém que não tenha, né, algum tipo de transtorno? Não dá, porque se a gente hoje for fazer uma estatística de quem tem algum tipo de transtorno, a gente não vai contratar ninguém mais. Então, nós vamos precisar realmente entender cada vez mais, trazer essa temática para essa pauta educativa, de fato, falar muito sobre isso, inclusive para desmistificar muito preconceito que ainda existe nas próprias pessoas, né, em nós, porque quanto mais a gente falar sobre isso, melhor a gente vai lidar com essa pauta que ficou o tempo inteiro escondido, porque, assim, quando a gente fala das questões físicas e tudo que for fisiológico, a gente fala muito sobre isso e ainda sabe pouco, né? Mas a gente fala mais. Mas quando a gente fala da saúde psíquica, né? A gente ainda fala muito pouco. Então, acho que a gente começa agora realmente um novo momento de construção. Excelente, Eliane. Muito obrigada pela sua contribuição. Joana? Então, complementando aí o que todo mundo falou, eu vivi 20 anos dentro de indústrias multinacionais e é muito desesperador você ver que quando uma máquina quebra, quando uma máquina para por algum motivo, junta 20 engenheiros ao mesmo tempo para arrumar a máquina, mas quando um colaborador adoece, raríssimas às vezes aparece alguém para oferecer ajuda e para poder pelo menos saber como é que esse profissional está.
Isso aconteceu comigo, ninguém nunca ligou para saber se eu estava viva depois do meu afastamento, e isso é por isso que hoje a Revigoradamente eu temos essa missão de ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei, porque quem assiste as pessoas passando por essa questão do burnout já vê o quanto é difícil. Quem passa aí é que pode dizer porque sentiu na pele, né? Então, assim, é por isso que eu acredito muito nessa união, porque as empresas, elas, é o que a Eliane acabou de falar, as empresas, elas precisam entender que não é para cumprir uma norma, não é para cumprir uma lei, mas é porque elas precisam de pessoas, por mais que tenha aí robôs, inteligência artificial, que está vindo aí com toda a força e que ajuda muito na produtividade, mas a máquina, ela sozinha não trabalha, ela precisa do ser humano. Então, as empresas, elas não estão preenchendo o quadro de funcionários, elas estão tendo profissionais muito improdutivos, e já passou da hora delas entenderem que não é para cumprir lei, né, mas sim para poder ajudar as pessoas, para que as pessoas possam ajudar as empresas, né, então é muito nesse sentido. Excelente, Joana, muito obrigada. Cássia, por favor. Gente, que coisa boa encontrar a Eliane de Jesus aqui. Nossa, fico muito feliz. Eliane é uma querida, certo? É uma profissional assim fora da curva. E muitas vezes ela me ajudou, gente. Eu tenho que fazer esse reconhecimento aqui. Quantas vezes, Eliane, nós fizemos terapia no banheiro, né? E uma das últimas vezes que nós nos encontramos, eu estava assim, já no limite, mas eu não admitia. E ela, me diga seu nome. Quem é Cássia? Quem é Cássia? Eu olhava para ela assim, eu não entendia, porque ela estava me contando, eu não sabia, eu não me reconhecia mais. E aí foi quando ela ligou para o meu esposo, né? Quando eu lembro, dá vontade de chorar, porque ela disse, a gente precisa fazer algo por essa pessoa, por esse ser humano. E aí, acho que alguns dias depois, eu realmente reconheci que eu precisava de ajuda e me afastei. E Eliane foi uma das poucas pessoas, certo, que me procurou, que me visitou. E é muito triste, Joana, né? Você realmente é útil enquanto você está com saúde, você é maravilhosa, mas depois que você é atuada, uma pessoa com CID-10, né? Acho que né? Você é esquecido. Então, você não é mais a pessoa, você era o cargo. E isso doeu muito. Então, eu era boa, eu era bajulada enquanto eu era agente. Mas depois virei apenas Cássia de Cássia. A empresa tá. Eu realmente passei a não ter valor para essas pessoas. Como que hoje a gente tem assim, esse regulatório para ajudar, né, as pessoas a não passarem pelo que nós passamos. Excelente, Cássia. Muito obrigada pela tua contribuição. Thaisa, eu vou só precisar complementar um pouquinho aqui a Cássia, claro. Já que ela, né, trouxe, né, a vida dela e trouxe para cá, dentro, inclusive, do que a gente falou, e acho que é muito papel, realmente, da organização esse, aí é um case prático aqui, tá, gente? Vai trabalhar um case prático. É que, assim, olha, esse nosso olhar, né, e aí, mais uma vez, eu retomo, né, o que vocês falaram, esse olhar holístico, realmente, da gente conseguir enxergar o ser humano dentro da organização, inclusive para a gente começar a perceber, assim, opa, esse ser humano, ele está dando sinais, e ele não está percebendo, né, então, assim, como é que isso está se passando dentro da organização? Então, assim, que tipo de olhar é esse que muitas vezes, né, e aí a Cássia sabe, esse era um trabalho também que a gente fazia lá, que a gente passa uns pelos outros e a gente nem se percebe, né, então, assim, o que a gente está percebendo que está acontecendo dentro da organização, mesmo sendo desafiador, por isso que a gente precisa falar muito mais sobre isso, e capacitar as nossas lideranças também a entender, assim, quais são esses sinais que a gente já começa a perceber justamente para o que a Thaisa já colocou ali, para a gente começar a acompanhar as pessoas, opa, tem algum sinal acontecendo aqui, tem um gatilho que vai ser disparado. Então, assim, como é que a gente consegue trabalhar isso, até para que a gente realmente não chegue num ponto, né, um ponto agudo. Opa, chegou agora, estamos numa crise aguda, e agora, o que a gente faz, né? Então, assim, como é que a gente trabalha isso? Claro, porque a gente vai, dentro de um contexto, fazer as medidas mais preventivas, mas isso vai acontecer, né? Uma hora ou outra, com alguém, vai acontecer. E quando acontecer, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, assim, a gente precisa estar com esse olhar atento mesmo, né, que é como a Cássia falou. Então,
a gente chegar junto, a gente entender, a gente se antecipar realmente, né? Tudo isso faz parte dessa vivência que a gente está falando aqui, né? Então, não é uma única ação isolada que a gente faz, mas a gente não vive isso dentro da organização. A gente precisa realmente viver isso dentro da nossa organização. Excelente, Eliane. Eu só quero te complementar que a gente... Ninguém adoece do dia para a noite. Você tocou numa questão, assim, super importante. Hoje, gerir pessoas não é mais suficiente. Nós precisamos ir além. Desenvolver pessoas. Conhecer pessoas. Não é? E eu vejo, assim, que quanto mais nós desumanizamos o trabalhador, mais problema nós temos, né? Então, o que para mim a NR1 traz, e já apresentando um pouco aqui desse histórico, é exatamente a gestão do relacionamento, a gestão da comunicação pessoal, humana, dentro das organizações. E aí eu falo que quando a NR1 surge e de fato causa incômodo, causa estranhamento em diversas... Você falou exatamente por pessoas, muitas vezes, que até entendem do assunto, que trabalham com o assunto, mas gera resistência, gera o incômodo. Isso traz para nós, agentes de transformação, um papel muito mais responsável de fazer a diferença, humanizar as relações de trabalho. Eu vejo a NR1 muito mais como uma construção humanizante das relações de trabalho que qualquer outra coisa. No final das contas é isso. Por quê? Porque a empresa que já faz algo nesse sentido, já tem lideranças humanizadas, uma cultura consciente, com pessoas conscientes, transparentes, com ética, ela já consegue, inclusive, ver, de fato, a NR1 na prática, mas ela não sistematiza essas ações. E a NR1 vai trazer essa racionalização das ações, o que é, enfim, para mim, né, muito caro, de fato. E por isso que essa construção é coletiva, nós dependemos de uma consciência coletiva para alcançarmos, de fato, a efetividade das ações, e vai começar por nós mesmos, que estamos mais conscientes, que somos mais conscientes. Então, como surgiu a NR1? Né? Em setembro de 2023, ocorreu uma audiência pública no Congresso Nacional, decorrente desse projeto de lei que eu iniciei ali em 2020, ou seja, num período ainda pré-pandêmico, tá? Esse projeto ele surgiu em 2019. Em 2020, ela entrou como um trâmite prioritário na Câmara dos Deputados, exatamente por conta da pandemia. Esse projeto, quero ressaltar aqui, ele visa criar uma nova NR, tá? Para regulamentar os riscos psicossociais. É um projeto de lei que ainda está tramitando no Congresso, ele não finalizou, ele ficou suspenso durante esse período que o Ministério do Trabalho estava desenvolvendo a nova NR1. Eu sou uma crítica da nova NR1, eu acho que os riscos psicossociais jamais teriam que ser incluídos na NR1, como foram incluídos, o que gerou bastante insegurança jurídica, gerou críticas que, de fato, são muito, de fato, coerentes, porque não traz nenhuma metodologia, nenhuma forma de atuação, então eu sou uma grande crítica da nova NR1. A comissão tripartite do Ministério do Trabalho começou em dezembro de 2023 a discutir a regulamentação dos riscos psicossociais e em setembro de 2024 foi, de fato, aí incluído na portaria do Ministério do Trabalho. E aqui a primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês, que tem surgido muitas discussões a respeito, é que psicossocial, né, o termo psicossocial inserido na NR1 é bem diferente do conceito de psicofisiologia já inserido na NR17. Por quê? Porque a relação, depois vocês podem me ajudar, por favor, não sou da área, mas os psicólogos aqui, é meio óbvio, psicossocial, porque trata da psicologia e a vida social, ou seja, a interação entre aspectos psicológicos no ambiente social de trabalho, ao passo que a psicofisiologia estuda a relação entre fenômenos fisiológicos e psíquicos, que é base da ergonomia cognitiva e também traz aí alguns aspectos psicossociais, a NR17, no que se refere aos trabalhadores das normas setoriais, tá? Alguém me chamou? É porque eu não vejo vocês.
Alguém quer falar? Cássia? Desculpe, gente. Eu vou voltar lá. Depois a gente pode falar sobre isso, tá? É porque eu não vejo vocês. Eu estou apresentando aqui. Pode seguir, Thaisa. Pode seguir? Tá. É porque eu escutei o barulho da mão, mas aí no final a gente fala um pouco sobre isso. Às vezes ele volta aqui. Então, aqui a gente fala exatamente das normas setoriais, tá bom? Quando se fala em riscos psicossociais na NR17, é especialmente dizendo, em se tratando das normas setoriais, por exemplo, a NR33 e a 35, né, elas consideram aí o estresse ou a ansiedade como fatores de riscos para trabalhos confinados e em altura. Por outro lado, a NR34 aborda as questões psicossociais, né, também em ambientes de alta periculosidade na indústria naval. E a NR36 trata dos riscos psicossociais em setores, né, com alta demanda emocional no processamento de carnes, frigoríficos, empresas afins. Tá? Então, só para deixar bem claro, na ciência, tá? No pós-doutorado, né, que eu estou aí investigando um pouco de medidas preventivas baseadas em evidência científica, eu não encontro nada relacionado aos riscos psicossociais inseridos nos riscos ergonômicos, tá? Dentro aí dessa abordagem, muito mais, ao meu ver, individual do que coletiva, né? Quando nós falamos em psicossocial, a abordagem, ela é muito mais coletiva do que individual. Então, essa é a grande diferença e pode ser que tenham aí alguma confusão, né? Alguns aspectos que geram confusão aí nas pessoas que, inclusive, estão estudando o tema. Então, o que prevê a nova NR1? O que mais me chamou a atenção? Participação dos trabalhadores. Eles precisarão atuar de forma ativa em todas as fases do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. Eles precisarão estar presentes, principalmente nas ações, na identificação do risco. Eles devem ser consultados, né, por meio da CIPA e também comunicados quando houver o inventário de riscos e as medidas de prevenção previstas no plano de ação. Vejam aqui que eles são protagonistas, né? Eles se tornaram protagonistas nessas ações que a nova NR1 traz. E o que é, no final das contas, que a NR1 prevê ali, principalmente como ações obrigatórias? O GRO, que nada mais é que a gestão sistematizada da identificação e avaliação dos riscos e perigos, né? Riscos psicossociais e também os perigos. As medidas preventivas a serem adotadas, como controle coletivo e individual no ambiente de trabalho, o monitoramento e acompanhamento aí das medidas implementadas, dos riscos psicossociais, como forma de melhoria contínua no processo de gerenciamento de riscos, e ao final, que resultará no PGR, que é o documento a ser entregue aí tanto para o E-Social quanto para a fiscalização, contendo o inventário de riscos e o plano de ação. Então, eu convido vocês hoje, né, a gente não consegue esgotar esse assunto em uma aula, mas eu quero chamá-los aí para reflexão de que nós precisamos de ações para 2025, 2026, aí, aproximadamente menos de um ano nós temos, para começar a implementar a NR1. Primeiro, sensibilizar e conscientizar. Onde vocês forem e surgir esse assunto, por favor, consigam aí transmitir essa conscientização de propostas de melhorias, né, que as pessoas possam desmistificar, né, esse tema que muitas vezes causa esse estranhamento, causa essa resistência, mas por quê? Porque por falta de desconhecimento. Todos os lugares, né, que eu tenho feito palestras e tenho, enfim, encontrado pessoas que a gente sabe, ao final eles entendem do assunto e vejam e veem e conseguem observar que, de fato, nós não temos outro caminho a não ser construir uma cultura prevencionista. Então, segundo ponto, capacitar essa equipe multiprofissional. Essa equipe vai estar à frente de todas as ações do processo de gerenciamento de riscos. Os gestores, a liderança, time de SST, time de saúde e segurança, de compliance jurídico, vejam que é uma abordagem coletiva, multiprofissional, multidisciplinar. Ninguém, RH não vai fazer sozinho. SST não vai fazer sozinho. A gente precisa se unir, construir em conjunto essa cultura. E a liderança, é claro. A liderança
alta direção, CEOs, eles precisam estar conscientes porque eles vão, inclusive, participar das ações a serem implementadas, mas também do monitoramento. Nós teremos aqui dados, informações que vão basear as nossas decisões. Então, vocês vão para uma mesa de diretoria, de gestores, com dados, com mitigação de impactos, né? As ações, de fato, sim, serão implementadas, mas de forma racional, porque vocês vão conseguir trazer, principalmente, o que reduziu, o que foi efetivo, o que deu resultado naquele plano de ação, tá? E eu quero fazer aqui, rapidamente, uma dinâmica para a gente terminar e ver se vocês estão aí sabendo de tudo sobre riscos psicossociais. Vamos identificar os riscos ocupacionais? Aí eu quero perguntar para vocês aqueles que são riscos visíveis e os que são riscos invisíveis. Por gentileza, o que vocês veem nessas imagens? Podem abrir a câmera que a gente vai comentar sobre. Quais os riscos vocês veem nessa imagem? Nas 3 aí. Ou numa, em 2. Eu quero de vocês. Risco de segurança no trabalho, né? De queda, risco de alguma em cima, falta de equipamento adequado para poder estar nesse tipo de lugar. Trabalho em altura, o que mais? Vamos lá. Eu chamo um risco visível, né? Que qualquer pessoa, até sem entender, ela vai ter o senso ali, ela vai perceber que essa pessoa está em risco. Diferente do risco que a gente tá comentando aqui, que a gente está realmente tratando aqui, que é um risco que não é tão visível como essas imagens. É interno, é da pessoa. Só ela pode ali, realmente a gente vai ter, ela vai dar sinais, porém não é visível como as imagens aqui que a gente percebe. Uhum. Exatamente. E vejam que os riscos estão por toda parte aqui, né? E perigo é aquele que causa o dano. Eu acredito que todas essas imagens têm aí um dano, né? Um potencial dano de ocorrer aí um acidente fatal, algo nesse sentido, né? E são riscos, de fato, visíveis. É muito mais fácil de detectar. E esses aqui? Aí, dá licença só um minutinho. Tem uma pessoa com a mão levantada, a FIP. Desculpe, desculpe. Não aparece para você. Tá? Não aparece, mas vão me falando aí, por gentileza. Desculpe, FIP. Desculpa, gente, é que eu tô toda atrapalhada aqui no celular. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, de repente a tela some, eu volto, eu não consegui encontrar o chat ainda, mas consegui encontrar a mãozinha. Só voltando no que você falou anteriormente, assim, Thaisa, eu acho que tem 2 coisas que também são desafiadoras para a empresa, porque mais do que multidisciplinar, acho que é trabalhar transdisciplinar, né? Porque as áreas vão ter que conversar. E isso vai ter realmente que ser feito, e transdisciplinaridade é uma coisa complexa, e dado dentro do ambiente corporativo, eu vim da área acadêmica, então também é difícil, né, porque o ambiente corporativo, ele olha o dado muito fast, assim, muito, e essa coisa do desenvolvimento, de você ter marcadores, de ter tempo zero, de ir lá, entender, tem tempo, e o mundo corporativo não tem. Então, é uma delicadeza também de como isso vai ser feito para você não estabelecer relações causais que não são, né, associações. Então, vai ter que, o mundo corporativo vai ter que olhar para isso de outra forma, né? E aí a gente, cada área, assim, que trabalha com pesquisa, estudos de pesquisa quali, quando fica muito feliz de ver essa possibilidade agora de ter esse nicho dentro de uma empresa corporativa, né? E trabalhar essa multidisciplinaridade, trabalhar essa forma de se ver o dado, porque o dado bruto, ok, 2 mais 2 é 4, mas e aí? Né? Chegou como? Isso é sustentável? Não é? O que está atrás desse 4? Né? Vai além. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana de se desenvolver isso nas empresas. Excelente, também acho. Os indicadores, né? Indicadores de... E o ROI? Exatamente. ROI, retorno sobre o investimento. Como é que a gente pode medir o ROI? Inclusive se aquela ação foi efetiva ou não. Aquele investimento que eu fiz em saúde mental foi efetivo ou não. E pior, né? Se é iatrogênica, né? Imagina, piora tudo. Sim,
né? O não retorno, se não estragou nada, ainda é mas assim, às vezes você tem ações que você acha que está fazendo super bem, você está piorando um quadro, né? Mas por quê? O óbvio não foi feito, eu não dei oportunidade de conhecer minha equipe, eu não escutei. Ainda que seja por questionário, ainda que seja de forma indireta. É que o óbvio, eu falo que às vezes ele passa desapercebido, né? O que é óbvio para mim, o que é óbvio para o outro, é tão confuso isso, né? Eu falo, eita, lasqueira. E essas fotos, assim, da primeira, que o risco é visível, tem um risco invisível também que a gente não sabe como é que essa pessoa está, né? Quer dizer, uma pessoa que ainda está com equipamento inadequado, ela está numa carga exaustiva de trabalho, ela não está legal emocionalmente, isso, além do óbvio da falta de equipamento, ainda aumenta muito o risco dela sofrer, né, uma queda, etc. Da mesma forma, lá do invisível que você mostrou, não tem o risco da queda, mas a pessoa às vezes está caída já dentro mentalmente naquela, já deu o apagão, já foi. Então é tudo muito subjetivo, né? Muito. É difícil. Sim, difícil. Eu vou passar para a próxima, que a gente pode aqui comentar um pouquinho, né? Nós temos aqui uma equipe focada, né? Temos aqui uma mulher, um homem, um trabalhador. E o que vocês veem nessas imagens aqui? Me ajudem a decifrar isso aqui. Aí são os problemas invisíveis. Uhum. Só consegue identificar à medida que você acompanha essas pessoas de perto. Se você não tiver aquele acompanhamento de perto, você não consegue identificar esses problemas porque são silenciosos. Sim, exatamente. E como é que eu sei se eles estão focados e todo mundo trabalhando, se está todo mundo num ambiente muito saudável, ou estão aqui, né? Ou não estão? O posicionamento do corpo, a cara, Eliane, né? você está com a mão levantada. Mas a pessoa que está considerando pode concluir, por favor. Desculpa, gente, atropelei. Não, passa, perdão. Não, eu não por vi favor, porque o que eu vou falar, eu tenho certeza que vai na sequência do que você vai falar, pode ir. Não, é certo mesmo, esse posicionamento do corpo, a cara, né, a feição, essa coisa do corpo rígido, né? Perdão, gente, eu atropelo aí. Não, sem problemas. Porque, na verdade, gente, o que eu ia considerar aqui, tá? Na hora que a gente fala que essas questões são silenciosas, às vezes elas não são tão silenciosas quanto a gente pensa, tá? Claro que a aplicação de pesquisas, e aí agora é a hora realmente que a gente tem que juntar, porque na hora que a gente fala assim, como é que a gente vai saber ou vai mensurar? Veja, vou retomar o que foi dito aqui desde o começo. O que é trabalhar a multidisciplinaridade agora? Na verdade, assim, inclusive, um tempo atrás, a gente apresentou junto à BRH, eu pedi que um amigo meu, que inclusive também trabalhou comigo na mesma empresa onde Cássia trabalhou, a gente já fazia alguns trabalhos bastante importantes. Por quê? Quando a medicina do trabalho vai fazer os exames periódicos, tá? A médica, se você tem uma boa medicina do trabalho, ali é logo um primeiro ponto aonde você vai ter dados bastante importantes. Então, assim, quando você já trabalha dessa forma multidisciplinar, onde a medicina está olhando, aonde a segurança está olhando, e aonde a gente da área do desenvolvimento está olhando, então, se todo mundo está olhando e todo mundo tem o mesmo alinhamento, você sabe o que você quer ver. Então, assim, muitas vezes, eu fui chamada pela medicina do trabalho para dizer assim, olha, o colaborador chegou aqui para fazer o exame, e na hora que eu estava aqui na minha investigação, eu percebi que tem alguma coisa acontecendo na área dele. Vai lá e dá uma olhada, entendem? Então, assim, opa, tem alguma coisa acontecendo lá. E o que está acontecendo lá? É do colaborador ou, de fato, tem alguma coisa acontecendo na equipe? Então, assim, esses sinais e aonde você consegue fazer leituras, você tem diversas fontes. Só que o que acontece é que a gente enxergava tudo separado. Veja, esse amigo engenheiro, mesmo a gente já fazendo esse trabalho conjunto de muito tempo, quando ele foi fazer a fala dele, ele ainda fez assim, então, mas a pesquisa de clima é da área de desenvolvimento. A pesquisa de clima não vai mais ser só da área de desenvolvimento. A gente vai ter que sentar junto e entender assim, traz os dados da medicina, traz os dados da segurança, e estou trazendo aqui os dados das minhas pesquisas. Agora vamos todos olhar juntos e entender o que de fato está acontecendo na empresa. Acontece, mais uma vez eu digo,
Nós fomos formados numa linha mecanicista e olhávamos tudo por partes. Então, agora é hora de olhar o todo, e a gente vai precisar juntar esses dados e compreender o que de fato acontece na organização. Então, o chamado que, né, essa mudança da NR1 ela vem trazer é justamente esse, para que a gente consiga perceber quais são essas nuances, porque não vai existir um único instrumento que vai dizer isso, não. O colaborador está tendo crises de hipertensão o tempo inteiro. Opa, tem alguma coisa acontecendo, o quê? Não, mas aí é hipertensão, isso não tem nada a ver com a questão do psíquico. Peraí, o colaborador não tinha esse problema, de repente uma coisa começou a acontecer, claro que pode ter, né? Então, assim, se nós não sentarmos, e primeiro, mais uma vez eu digo, educarmos todas as áreas que são pertinentes, inclusive a liderança, porque aí nesse ponto também eu trago também muito esse olhar benevolente, inclusive para a liderança, porque muitas vezes a liderança tem a menor ideia do que está acontecendo. Numa das nossas palestras eu disse, beleza, a gente tem aí, né, risco de acidente, né? Aí você tem lá o treinamento de primeiros socorros e você tem assim, ó, se acontecer um acidente, qual é a medida que você vai tomar? Tá tudo no script. Mas se acontecer uma crise psíquica, a gente vai fazer o quê? Cadê o script? A gente vai precisar munir as pessoas disso, gente. Então, assim, a gente tem um trabalho muito bonito a ser feito, de uma mudança realmente de olhar, que alguns já estão mais encaminhados, mas outros não. Mas nós vamos precisar realmente, né, cada vez mais, né, nos imbuirmos desse conhecimento para que a gente também aprenda melhor como trabalhar com isso. Mas a gente tem lugares onde a gente consegue fazer leituras, a gente já tem, a gente só precisa juntar. E só complementando a sua fala, Eliane, é um prazer estar com você aqui, né? Boa noite a todos. Essa questão quando você fala, e também a liderança, né? Eu reforço, eu acredito que tem que partir mesmo da liderança, esse conhecimento. Até porque muitas vezes, né, a gente vai estar lidando com o operacional, então, a questão do grau de instrução para entender isso. Né? Então, se você tem uma liderança bem aguçada, bem trabalhada, bem preparada para repassar isso, eles são exemplos ali em cada área deles que eles atuam, né? Então, é a partir deles que os colaboradores, né, os membros das equipes, os subordinados, vão ter como exemplo e ter a segurança, a abertura de chegar e saber que pode contar, né, e ser direcionado para uma área mais específica, se não for com aquele líder. Mas, de fato, o líder, né, tem que fazer um trabalho muito bem aguçado nessas lideranças, né, de cada setor, de cada equipe, para que realmente eles estejam muito bem alinhados e esse repasse para, né, a equipe, seja do chão de fábrica ou qualquer outro segmento, seja muito bem respaldado, né, porque a gente tem que saber que vai estar lidando com todos os graus de instrução, e aí, no caso, né, tem que partir realmente desse viés, só complementando, mas muito rico o material para essa primeira aula, viu? Vocês estão de parabéns. Obrigada, Ana, pela contribuição. Joana? Então, só complementando aí o que a Eliane e a Ana falaram, eu passei por duas situações bem críticas na última empresa que eu trabalhei, quando eu fui diagnosticada com burnout, que eu pude perceber, depois que eu entrei nesse universo e comecei a estudar sobre isso, é que o RH ele estava despreparado para enfrentar uma situação de burnout, é o que a Eliane trouxe. Eu pedi ajuda ao RH quando eu percebi que eu não estava produzindo o que eu tinha o costume de produzir, e quando eu comecei a ter crise de desmaio, e o que eu ouvi da própria psicóloga é que ela não podia fazer nada para me ajudar. Então, observe que o próprio RH, ele não tem, pelo menos naquela época, no que eu pude presenciar, uma preparação para poder lidar com aquilo que não é um acidente, onde você mostra ali que a pessoa está com algum problema físico, né, cortou o dedo, enfim. E a outra questão também que eu pude vivenciar foi a relação com chefes extremamente machistas e abusivos, que é o que a Thaisa trouxe aqui em relação à questão do assédio. Então, eu posso afirmar que, no meu caso, foi o que, de fato, foi a gota d'água para eu chegar no burnout. A gente tinha jornadas extremamente extensas e exaustivas, sim, mas foi com a entrada desse gestor específico foi que começou o setor inteiro a ter problema. Então, é muito importante que a gente aqui
consiga aprender sobre isso, consiga compartilhar dentro das organizações, dentro das empresas que a gente presta consultoria, essa questão de levar mesmo, Thaisa fala muito desse processo educacional, né, levar mesmo essa informação para que a gente consiga preparar as pessoas do RH para poder elas ajudarem o colaborador quando ele chega ali pedindo ajuda, porque também durante muito tempo eu achava que eu estava somente cansada, né? Então, a Revigoradamente hoje, ela entra com a parte educacional no sentido de mostrar sobre a importância do autocuidado e na percepção do próprio corpo, né? De observar os sinais que o nosso corpo traz, para entender, eu estou só cansada ou tem algo mais grave por trás. Então, a gente tem esse papel. Então, eu estou muito feliz de compartilhar isso com vocês, de estar aqui com todos vocês, porque eu tenho certeza que daqui vão sair muitas pessoas que já estão fazendo isso, mas agora com a contribuição aí que a Thaisa vem trazendo para que a gente consiga aí ajudar o máximo de pessoas e empresas, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada, Joana. Pode falar, filho. Desculpe seu nome, é porque para a gente aparece AFIP. Ah, desculpa, sou eu. Você me falando, gente, é a tecnologia. Não, e complementando um pouquinho o que vocês trouxeram, eu vou trazer eu tenho colegas e amigos lá na FIP que são lideranças, né? E eu tenho uma preocupação também, porque quando, às vezes, assim, eu vejo isso no corporativo também com outras pessoas que eu conheço, tal, enfim. Então, é a liderança, ok. E aí, às vezes, a sensação, gente, eu posso estar enganada, tá? Estou falando de sensação e não de que a gente sabe dessa questão da gestão tóxica, Joana, tudo isso que você trouxe, isso é nossa, é complicadíssimo, né, esse assédio que vem de várias camadas, né, e de várias formas, às vezes ele é um assédio muito silencioso, né, às vezes ele não é escancarado, a pessoa vai te minando, enfim, tem uma série aí de questões. Agora, tem um outro lado que quando eu vejo, assim, geralmente, de pessoas que eu conheço, que trabalham como lideranças, gestores de empresas, etc., neste momento, esta norma, todos nós, sem questões hierárquicas, somos colaboradores da empresa, né? Então, às vezes eu fico preocupada, porque eu escuto alguns discursos, a liderança tem que não sei o quê, a liderança ela é uma colaboradora tanto quanto, se ela é tóxica, se ela não é tóxica, aí a gente... E às vezes ela está tão sobrecarregada que ela não tem o tempo de gerir esta equipe, né? Então vem mais uma coisa, e às vezes ela está passando por um processo de burnout também, às vezes e aí complica porque tem essa questão hierárquica, né? E aí quando é uma mulher piora porque é histérica, né? Enfim, então, eu infelizmente ainda tem esse preconceito, já tem a questão da saúde mental e quando, né, é histórico isso, né? Está melhorando, mas ainda tem muito. Então, tem essa preocupação também de assim, entendermos que qualquer um que está com um crachá da empresa é colaborador e colaboradora, né? E aí essas questões hierárquicas, eu acho que tinham, às vezes, um pouco que sumir. A tratativa, claro, de gestão tóxica, etc., jamais isso, né? Mas o olhar para o todo, em alguns momentos do discurso, eu acho que tinha que ser mais homogêneo, né? E aí, claro, tratar essa questão de novo, não adianta você ir lá e tratar um colaborador e devolver para uma gestão que é absurdamente tóxica, né? Isso tem que ser olhado e às vezes você tem empresas aí com gente muito antiga, né? Que uma coisa muito de comando e controle, né? A gente está agora, imagina esse assunto há 20 anos, na década de 80, dentro de uma empresa, nunca, né? Então, eu acho que é isso. Excelente, muito obrigada. Contribuições valiosas, né? Eu fico só ouvindo vocês. A gente já está terminando, nós estamos com um tempo aí já avançado. Eu quero muito agradecer vocês, né? Eu tenho redes sociais, se alguém quiser seguir, né? Eu compartilho ali alguns conteúdos. Eu acho que a gente tem muito, muito a discutir, é só o começo. Quero falar para vocês que eu estou assim nesse barco com vocês, tá? Uma construção, né? Quando eu me propus a de fato analisar toda a legislação brasileira e ver que existia uma lacuna ali e que nada se referia à gestão preventiva do adoecimento e tudo mais, e na literatura científica era algo evidente que a gestão de riscos funcionava e funciona, eu creio que nós somos esses agentes.
Eu quero contar com vocês, contem comigo para o que precisarem, né? Essa é só a primeira aula, mas, assim, de novo, não desistam, tenham coragem, busquem conhecimento, se capacitem, porque vale muito a pena, tá? O resultado vem, vamos dizer, médio e longo prazo, porque a gente está falando de cultura, está falando de liderança, mas, assim, é só o começo, então a gente consegue, com certeza, aí, aos poucos, trazer conscientização, sensibilização, tá? E eu fico aí à disposição, se tiverem alguma dúvida, tá? Eu fico à disposição, caso queiram aí, é claro, trazer também debate, discussão, eu fico à disposição de vocês. Oi, Thaisa, eu queria tirar só uma dúvida, eu sei que é a primeira aula, mas eu estou um pouco ansiosa. Sobre essa nova atualização, a gente tem que colocar algumas ações lá no registrar no PGR. Exatamente. E eu tenho dúvida em relação a como que isso é feito, porque a segurança do trabalho que vai fazer esse registro, vai ter esse acompanhamento, que a gente vai ter que colocar alguma coisa no e-social. Legalmente, como que isso vai ser acompanhado a partir da obrigatoriedade, né? Porque ainda algumas coisas estão em avaliação, período de adaptação. Isso. Mas você tem alguma informação em relação a esse ponto? Claro, é o seguinte, são 5 ações obrigatórias, né? Eu trouxe ali de forma, a gente vai entrar na próxima aula de forma mais aprofundada em cada uma delas. Primeiro, identificação dos riscos, né? Identificação das condições laborais, dos fatores de riscos, e para isso a gente tem questionário validado cientificamente, que pode auxiliar vocês. Esses questionários, eles são destinados, né, a diagnosticar ali os principais sintomas, principais sinais, e trazer, inclusive, a classificação desses riscos, ou seja, se está um risco ali leve, se está intermediário, se está um risco grave, extremo. Então, são 1, 2, 3, 4 ações obrigatórias. Falei da identificação do risco, falei da classificação dos riscos, tudo isso em questionários, tá bom? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, eu vou sugerir alguns questionários, inclusive eu estudo na literatura científica. Plano de ação. Implementando o plano de ação, que aí eu acredito que entra principalmente a equipe multiprofissional, que é aquele olhar ali integral que a Eliane trouxe, né? Também. Desculpe, mas eu vou te chamar de AFIP. Cláudia, me desculpe. Cláudia, me perdoe, eu imaginei que fosse, eu pensei que fosse o seu sobrenome, tá? Também, então por isso que a Cláudia trouxe, né? E as meninas demais aí também contribuíram de forma brilhante, é que a gente vai precisar dessa equipe multiprofissional, exatamente para analisar o plano de ação, para implementar o plano de ação, e depois, como quarta ação obrigatória, monitorar os riscos. Vai depender muito do contexto laboral, da realidade daquela organização, para você estipular o prazo. Então, o monitoramento, a gente sugere na literatura científica que a depender ali da ação implementada, por exemplo, uma liderança tóxica, eu vou precisar preparar essa liderança, vou precisar desenvolver uma liderança, vai levar de 3 a 4 meses para você ter um resultado e, de fato, monitorar, tá? Sim. Então, veja que são ações, assim, muito lógicas, no sentido de, daí você vai analisar o impacto, você tem resultado, daí a 3, 4 meses você faz de novo, identifica o risco, classifica o risco, implementação, e ver se, de fato, foi ou não efetiva aquele plano de ação. Tá? Então, é meio que o PDCA, depois eu trago para vocês, mas existe uma metodologia para pôr em prática todas essas ações. PDCA é o planejar, né, fazer, agir e também monitorar. Eu entendi. A minha dúvida é em relação a essa parte de aplicação da metodologia, ok? Mas a minha dúvida é em relação à parte de fiscalização, tá? Depois que eu apliquei todas as ações, fui lá, fiz o segundo ciclo de PDCA, né? Porque eu apliquei, diagnostiquei, atuei. Depois rodei o PDCA de novo para diagnosticar, para identificar a melhoria, e aí eu vi que tem uma melhoria, registrei no PGR. Ótimo. E aí, a partir do momento que está registrado no PGR, a minha dúvida é como que é feita essa fiscalização na parte legal, tá? A parte saiu da empresa, está registrado, a minha dúvida em relação a esse ponto, né? Tem que cadastrar em alguma coisa no e-social, sabe?
nesse nível, e é esse ponto que eu estou na dúvida, quando passou já no nível de empresa, já da parte da legalização, um contábil, um controle, ou até mesmo uma parte legal, uma pessoa vai botar algum tipo de ação para a empresa, como que a empresa se protege nesse sentido, se ele já fez várias aplicações e tem as comprovações legais de que existe a adaptação e adequação ao NR1? Não, excelente. Se ela está cumprindo ali as normas, principalmente, né, as normas legais, e também NR1, no que se refere à aplicação das medidas, o monitoramento, e está, de fato, ocorrendo um resultado benéfico com o plano de ação, você está resguardado. A fiscalização, que quando eles chegam numa organização, que eles pedem, geralmente, tá, e aí é que para mim eu sugiro sempre que o time de saúde e segurança no trabalho tenha a guarda desses documentos, porque eles são, eu acredito que o time, assim, pelo menos mais preparado para lidar com esse tipo de informação quando a fiscalização chega. Eles vão olhar o PGR, eles vão certamente pedir os documentos ali, então exames médicos, exames periódicos, exames demissionais, números de demissões, né, números de afastamentos, qual a causa dos afastamentos, se de F ou não, osteomusculares ou não. Então essa análise também, ela é integral, tá? Então, a fiscalização, tudo bem, né, vai acompanhar ali se os números estão ok, né, o resultado está ok. Certamente eles vão acompanhar de forma frequente, a cada ano, 2 anos, vai depender muito do que a organização vai apresentar para eles ali. Se tiver, tá, um número aí que demanda uma atenção, então números grandes de afastamento, o risco foi alto, eles estão ali ainda implementando as ações, não estão, né, ainda estão meio perdidos, eu acredito que esse fiscal vai acompanhar de forma mais recorrente, mais frequente, próxima, porque até diminuir esse risco, tá? Legalmente falando, judicialmente falando, tá? Agora, legalmente falando, em relação às normas técnicas da NR1, ali, as ações da NR1. Caso essa empresa ali tenha uma recorrência de afastamentos e ela não está observando as normas, tem, né, enfim, às vezes até, infelizmente, nós estamos no Brasil, as pessoas estão fraudando números, né, fazendo de forma enviesada os questionários, manipulando as pessoas, isso pode culminar numa denúncia no Ministério Público do Trabalho, que aí eles abrem uma ação para investigar se de fato ocorre, e também o trabalhador, de forma individual, pode entrar com ação, tá bom? Inclusive durante o contrato de trabalho. Então, eu acredito muito na denúncia do Ministério Público do Trabalho, caso as empresas não estejam fazendo e a fiscalização não tem sido efetiva nesse sentido, o trabalhador ou um grupo de trabalhadores pode denunciar no Ministério Público do Trabalho e eles abrem uma investigação, uma ação civil pública contra aquela organização, ou de forma individual, cada trabalhador pode ajuizar a ação, enfim, né, tentar reparar aí os danos, adoecimento, assédios e todos aqueles fatores psicossociais ali. Não sei se eu consegui te responder, tá bom? Respondeu. Obrigada, Thaisa. Imagina. Até porque, Thaisa, uma das coisas que a gente acha que ainda vai chegar também no futuro é entender assim, por exemplo, se a gente trabalha com uma área de vendas que tem uma grande pressão por metas, né? Então, assim, o risco ele vai existir, e aí, assim como, por exemplo, a gente vai pegar lá, né, um dosímetro, vai entender qual é o nível de tolerância com relação a ruído. Então, você vai ter um limite ali, que assim, até aqui, que hoje a gente ainda não tem. Né? Hoje, então, tem algumas coisas também ao longo desse caminho que a gente vai aprender, porque assim, eu não consigo, tem certos riscos que eu não vou conseguir zerar. Sim. Então, assim, não tem como a gente imaginar assim, não, tem uma empresa que ela não vai ter nenhum risco. Não existe. Né? Não vai existir. Não existe. Então, assim, esse risco, ele vai estar lá, mas a gente vai ter justamente que entender como a gente vai dosar, até que ponto esse risco, ele vai estar no ambiente, ou até assim, não, ele é um risco que ele é um pouco elevado para essa atividade. Mas o que nós vamos fazer de medida justamente para poder aliviar essa tensão? Como é o caso da área da saúde. Todo mundo já sabe, existem inúmeros estudos vinculados à questão da saúde mental na área da saúde. Mas, então, assim, que outras ações eu trago para poder minimizar esse risco? Mas ele vai estar ali sempre presente. Então, assim, é algo que quando a gente for apresentar também, tudo isso vai estar junto. Então, o que ele quer saber, você gerencia porque vai ter um limite ali. Aí, é como você falou agora, mas aí ultrapassou desse limite, porque o número de afastamentos está muito elevado, a gente está entendendo que
de fato, as suas evidências, elas não estão corroborando com aquilo que você está trazendo como assim. Opa! Aí a gente vai ter um problema, né? Porque não vai existir, gente, assim, ó, eu tenho 0, né? Consegui zerar. Eu fiz as minhas intervenções, aqui é um paraíso, tudo é maravilhoso, não tem. Quem dera. Não É um existe, sonho é ilusão, isso. é ilusão. Eu falo muito olha, assim, a pesquisa trouxe algumas áreas muito mais evidentes que adoeceram, né, de forma muito mais recorrente. A área da saúde, da segurança, da educação e das instituições bancárias, né? Recentemente, minha irmã pediu demissão de um grande banco, ela estava como gerente, era a terceira vez que ela tinha crise de ansiedade lá dentro, enfim, liderança tóxica, né? Muitos adoecimentos, pessoas afastadas, sobrecarga, enfim. E eu só falei para ela dos sintomas, Eliane, quando você falou, né? É um caso prático também. A gente tomando um café num domingo, ela falou: nossa, que dor no peito. Ai, que angústia. Faltava ar, né? Daí eu falei: mas por quê? Amanhã, só de pensar que eu tenho que trabalhar. E ela já era a terceira vez que ela tinha esses sintomas. Eu só disse para ela: você vai esperar dar outra crise lá dentro? É o que você está esperando. Né? Então, eu só chamei a atenção dela para isso, né? Então, logo pediu demissão, mas foram 15 anos dentro de um banco, assim, que adoeceu absurdamente, né? E hoje ela traz aí alguns traumas, né, síndrome do pânico, enfim. É aquilo que a gente precisa. Tudo bem, o ambiente é adoecedor, é tóxico, né? A pressão psicológica, por metas, resultados e tal. Mas vejam, gente, em 15 anos, ela nunca teve a oportunidade de ser ouvida uma vez por um psicólogo lá dentro. Ela nunca teve a oportunidade de participar de um programa de saúde mental. E é uma empresa gigante que fatura bilhões, lucra a cada trimestre, tá? Então, para mim, isso já é um absurdo. É adoecedor, então, mas o que eu faço para minimizar esse sofrimento psíquico? E eles não fazendo nada, tá? Todo mundo saindo e ninguém faz nada, não repõe. Aí ela saiu, uma menina lá chorou porque ela teve que pegar a função dela, já tá doente. Enfim, é uma questão de sustentabilidade dos negócios, né? Eu sempre falo isso. Desculpe aí, mas é um case prático de um segmento adoecedor que é bancário, tá? Bancário, instituições financeiras. Mais alguém? Quer fazer alguma consideração? A gente podemos encerrar, Joana? Se ninguém mais tiver nenhuma consideração, nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Eu queria só dar um recado antes da gente encerrar. Gente, eu esqueci completamente, quando a gente agendou essa emissão para essa semana, que dia 12 é dia dos namorados. Esqueci completamente. E aí, Thaisa me lembrou. E aí, a gente queria mudar a data do dia 12 e do dia 13 para o dia 16 e dia 18. Mas eu vou compartilhar no grupo, tá? Só por conta disso, porque senão acaba que as pessoas vão perder essa oportunidade de estar ao vivo com a Thaisa e esclarecer as dúvidas dos próximos conteúdos, e também com Fátima, que vem aí nesses dias compartilhando relação entre cultura organizacional e riscos psicossociais, o papel dos profissionais de RH e segurança do trabalho, líderes e gestores nessa prevenção, dentre outros assuntos que ela traz para a gente aí, voltados para essa parte de cultura organizacional. Então, a gente espera vocês na quarta-feira, eu mando essa alteração lá no grupo para vocês se organizarem. Na quarta-feira, às 19h30, a gente está aqui. Fiquem à vontade para poder convidar outras pessoas. Caso vocês tenham dificuldade de compartilhar ali o link para inscrição, é só me pedir no privado, eu compartilho com vocês. A gente vai compartilhar lá também as nossas redes sociais, por onde a gente vai compartilhar muitas novidades, muitas coisas para vocês também poderem acompanhar e poder pedir ajuda, enfim, o que a gente puder contribuir, a gente está à disposição, tá certo? E, mais uma vez, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, foi muito rica essa troca, e não é só a gente aqui, né, que contribui, né, Thaisa, mas a gente também aprende muito com essa troca, com essa vivência de vocês, então, muito obrigada, viu, gente? E, Thaisa, obrigada, viu, pela contribuição. Imagina, eu fico à disposição.